Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o romantismo, é uma aula introdutória, né, a este movimento literário que, no final do século XVIII, início do século XIX, balançou do ponto de vista ideológico, social, político, né, filosófico e literário, né, artístico de modo geral, o mundo europeu e também, né, eh, a literatura brasileira, o cenário artístico geral brasileiro. Bem, o romantismo vai romper com o período clássico. Nós temos, então, né, a partir dessa ideia de ruptura, tivemos, né, dois momentos anteriores. O período medieval, trovadorismo e humanismo, um período já de transição, humanismo, né? Depois um período clássico, passando por classicismo, barroco e arcadismo, que eram escolas, no geral, ligadas à mitologia greco-romana, ou seja, elas retomavam as ideias da mitologia greco-romana, e o romantismo não. Em vez de retomar esses conceitos, o romantismo, como dizia um grande escritor, né, europeu, sem regras nem modelos, não tinham parâmetros nos quais se basear. Pelo contrário, eles pretendiam transgredir essas normas disseminadas até então pelas escolas clássicas, classicismo, barroco e arcadismo. Tá? Bom, vamos embora falar um pouquinho sobre o romantismo. O que nos interessa, né, o romantismo em língua portuguesa, tá? Vamos lá. Em Portugal, o romantismo inicia-se em 1825, com a publicação do poema Camões. O poema Camões é escrito por João Batista Leitão de Almeida, posteriormente passou a usar o nome Almeida Garré. Dizem que o Garré era decorrente da madrinha dele. Ele usa o sobrenome nobre da madrinha para substituir o Leitão. Não sei por quê, né? Nem faço ideia porque ele quis tirar o Leitão daí. Mas, enfim. Então, em 1825, ele publica um poema épico falando sobre a história do mais ilustre dos escritores portugueses, né, até aquele momento. Acho que até hoje, né, o mais lembrado, né, entre os escritores portugueses. Tá bom, esse é um poema épico, ele vai contar a história do Camões, obviamente enfatizando a produção do poema Os Lusíadas, uma referência na língua portuguesa, né? Já no Brasil, o romantismo tem início um pouco mais tarde, em 1836, com uma publicação de uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades, por Gonçalves de Magalhães. Também tem, né, a revista Niterói e tal, tá? Mas essa obra é considerada um marco inaugural do romantismo, né, no Brasil, em 1836, tá bom? Gonçalves de Magalhães, que tinha bastante prestígio na época, porque era chegado do imperador brasileiro, o Dom Pedro. Tá? Contexto histórico, pessoal. O contexto histórico está ligado a esse lugar aqui. Tá? Que lugar é esse aqui? E, pessoal, é Bastilha. Né? A queda da Bastilha vai dar ensejo à Revolução Francesa em 1789. Bem? E, posteriormente, né, em 1830, as manifestações na França ali que deram a ideia ao Eugène Delacroix compor esse quadro aqui, né, que se chama a Liberdade Guiando o Povo, apresentada a liberdade por essa mulher aqui que empunha a bandeira que representa, né, a Revolução Francesa, as três cores da Revolução Francesa aqui,
e os corpos funcionando como se fosse um altar, um elevadiço para, de certa forma, adorar a liberdade aqui. Tá bom? Bom, vamos lá para o contexto histórico, gente. O contexto histórico, né, vai surgir, nós vamos pegar esse contexto histórico um pouquinho anterior a 1825, né, que é quando o romantismo teve início em Portugal. Por quê? O romantismo não surgiu em Portugal, o romantismo surgiu na França. A primeira produção literária do romantismo é de 1774. Eu falei na França? Minto, na Alemanha. Tá? Surge na Alemanha em 1774 com a publicação de Sofrimentos do Jovem Werther, por von Goethe. Bem, então, esse é o cenário que a gente tem de analisar, segunda metade do século XVIII, para só então chegar a Portugal. Tá? As ideias demoravam um pouco para circular, demoravam um pouco para se propagar naquele ambiente, por isso vai chegar um pouco mais tarde a Portugal. Tá? Então, qual que é o contexto do século XVIII? A primeira revolução industrial, né, na Grã-Bretanha, principalmente, em outros países da Europa, à exceção da França, né, que não foi muito forte ali por conta da Revolução Francesa, a transição, né, da monarquia absolutista à implantação do liberalismo, em função dessa Revolução Francesa, né, e com isso a ascensão da burguesia e o declínio, né, obviamente, da nobreza. Superação do absolutismo, né? O Luís XVI na França é submetido à guilhotina, depois vem o período do terror imposto pela Revolução Francesa e, posteriormente, a implantação do liberalismo, né? Que vai suceder ao absolutismo, uma visão um pouco mais democrática. E a publicação, como eu disse, né, há pouco, né, do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, na Alemanha. Contudo, a Alemanha não era um berço cultural, né, europeu. Por isso, né, embora esse livro tenha conseguido feitos consideráveis, né, consideráveis não sendo feitos necessariamente agradáveis, porque acabou gerando uma onda de suicídio a partir da publicação do livro, né, em função da trágica, né, história de amor vivida, né, pelo jovem Werther em relação a Charlotte, ou traduzido, né, Carlota, que era uma moça amiga dele casada, né, com um amigo dele também, e que o levou ao suicídio. Isso teria causado a identificação, proporcionado a identificação, que nós chamamos hoje de gatilho, para muitos jovens que também sofriam por amor e que, assim como o jovem Werther, né, dando spoiler aqui, se suicidou usando as pistolas do marido da amada, né? Outros jovens se identificavam e isso servia como gatilho para que eles também se suicidassem, ou seja, executassem a evasão da realidade dura, cruel, né, pela morte. Tá bom? A evasão dessa realidade dura, cruel, pela morte. Bom, prossigamos. Nesse contexto, gente, nós temos no âmbito filosófico, né, embora muitos nem considerem o Schopenhauer um filósofo, ele é bastante criticado por um lado, por outro ele é adorado e tal. Nós temos o Schopenhauer, que vai representar uma vertente metafísica pessimista, né? Ele tem frases assim que circulam nas redes sociais, que aparecem constantemente nas redações, idolatrado por muitos indivíduos mesmo, né? E, por outro lado, né, ele vai ter muita influência no pensamento romântico, sobretudo pela ideia de evasão da realidade, né, pelo seu pessimismo, pela sua constante insatisfação, pelo seu egocentrismo, né? Tudo isso vai ser marcante na obra romântica. Por outro lado, nós tínhamos aquele que era
idolatrado na época, né? Aquele que era venerado pelos alunos e, por conseguinte, odiado por Schopenhauer, que publicamente o destratava, né? Então, aqui nós temos o senhor Hegel, né? O Hegel que vai retomar a dialética, né, socrática, que tinha sido analisada, que tinha sido elaborada por vários outros filósofos, né? Ele vai retomar essa dialética e vai constituí-la, né, apresentá-la sob uma fórmula, tese mais antítese igual a síntese, ou seja, os opostos, quando colocados lado a lado, geram uma identificação, geram um resultado, e esse resultado vai, por meio do contraste, né, também gerar outros resultados, outras conclusões lógicas, tá bem? Então, nós temos esse contexto, né, com essas duas grandes personalidades no âmbito da filosofia, no pensamento e tal. Lembrando que o Schopenhauer era um grande discípulo, adorador de Kant, né? E o Hegel é uma figura enigmática. Talvez essa rivalidade com Schopenhauer tenha servido para dar ainda mais substância à imagem do filósofo Hegel. Mas o propósito, né, não é falar sobre esses dois camaradas, é só para dar uma noção a vocês de quais eram as linhas de pensamento, né, e influenciavam o contexto artístico, né, literário naquele momento. Contexto histórico em Portugal. O que estava acontecendo em Portugal? Em 1807 houve a invasão napoleônica, né? Aí ferrou tudo. Napoleão Bonaparte acaba invadindo Portugal no final de 1807 e em 1808 a família real acaba fugindo, acompanhada de milhares de nobres para o Brasil, trazendo consigo suas fortunas. Tá? O que acontece quando a família real vem para o portuguesa, vem para o Brasil? Começa o protetorado inglês, né? A Inglaterra tinha interesses, né, na relação econômica com Portugal. Essa relação econômica já era muito anterior a esse momento, né? Deixando o comando, né, de Portugal o William Beresford, né, o general Beresford. Ele já tinha sido governador da Ilha da Madeira em 1807 e agora ele vai ficar no comando ali, né, de Portugal, já que a família real veio para o Brasil. Tá? O protetorado inglês. Imagina a situação do povo português. Os seus líderes fogem e o povo português está sob o domínio de um inglês. Ótimo, né? Bom, aí em 1815 ocorre a Batalha de Waterloo. O Napoleão Bonaparte é derrotado, né? Já não representa mais uma ameaça para a família real portuguesa, já não representa mais uma ameaça para o mundo, seu exército foi aniquilado, né? E então, o que vai acontecer? Logo depois começa a conspiração de Lisboa, tá? Exigindo a retirada das forças, né, inglesas, sobretudo do general Beresford, e o retorno da família real. Tá? Dentre as lideranças dessa conspiração de Lisboa, de 1817, estava o general Gomes Freire de Andrade, apontado como líder, né? O Gomes Freire de Andrade é o mesmo nome que aparece na obra O Uruguai, do Basílio da Gama, que vai capturar o padre Balda, que vai levá-lo para Portugal, onde o padre Balda será executado, né? Esse é o mesmo indivíduo. Quando, né, o Beresford fica sabendo que havia essa conspiração, manda prender os líderes, inclusive o Gomes Freire de Andrade, e ordena a execução do Gomes Freire de Andrade, aqui em 1817. Tá? Bom, aí em 1820 ocorre a Revolução do Porto, tá? Bem nesse sentido de se livrar do jugo inglês e a exigência do retorno da família real. Essa revolução acaba surtindo efeito na Revolução Liberalista do Porto, surte efeito, e Portugal livra-se, pelo menos teoricamente, do jugo inglês.
permitindo, né, o regresso da família real. Vai, né? A família real vai sair do Brasil em 1821, vai chegar em 1822 a Portugal, tá? Num cenário devastado, né? Numa situação terrível para os portugueses. Bom, agora, contexto histórico no Brasil. A gente tem que opor na realidade portuguesa a realidade brasileira. Por um lado, Portugal perdeu bastante prestígio, o Brasil, né, acabou ganhando algumas coisas. Vamos lá. A família real chega no Brasil em 1808, né? É a época da abertura dos portos às nações amigas, ou seja, as relações comerciais são intensificadas, né? A fundação do Banco do Brasil, ainda em 1808, setembro de 1808, alguma coisa assim. Para quê? Embora já existisse um banco no Brasil, tá? Existe um banco no Brasil e não um banco do Brasil, que foi fundado posteriormente, para que os nobres guardassem suas riquezas, tá? Além da fundação do Banco do Brasil, construção de parques, teatros, bibliotecas e museus, bem, o Brasil se torna a metrópole. Portugal, de certa forma, colônia, já que a família real estava aqui. A colônia se torna a metrópole da metrópole, nesse contexto. É algo bastante confuso, mas basicamente é isso. Em 1821, a família real parte, né, do Brasil rumo a Portugal. Tá? Vai ocorrer o dia do Fico, em janeiro de 1822. O Dom Pedro tinha ficado, né, já sob influência de lideranças de um movimento que buscava a independência do Brasil. Ele tinha ficado e definitivamente declara que vai ficar acho que é janeiro de 1822. Tá? Então ele não vai com a família real, fica e depois acaba declarando. Tem um dia do Fico, quando ele faz a declaração que vai ficar permanentemente. Tá? E, né, em setembro de 1822, é proclamada a independência do Brasil. Portugal, então, tinha passado por diversas perdas, tá, nos anos anteriores, e agora a perda da sua maior colônia, mais representativa das colônias, em 1822. E aí tem início o primeiro reinado, o reinado do Dom Pedro I, de 1822 a 1831. Ele vai abdicar, vai voltar a Portugal, vai lutar com o irmão Dom Miguel, tá? Vai vencer o Dom Miguel, tá? Em 1832, 34, não me lembro agora, tá? E é isso. Esse é o contexto histórico. Vamos lá para algumas características do romantismo, tá? Bom, o que eu tenho que esperar do romantismo? Quais características eu deveria observar nas obras? Primeira coisa, oposição ao modelo clássico. Enquanto os clássicos buscavam na mitologia sua inspiração, tá? Os românticos não vão recorrer à mitologia clássica. Tá? Os românticos vão se inspirar num mundo de fantasia, num mundo de imaginação. Quase que num mundo perfeito na concepção platônica, um mundo inteligível, né? Estrutura do texto em prosa, longo, surge aqui, gente, o romance. Tá? Bom, o romance já existia, mas ele é difundido a partir desse momento, tá? O romance. Até agora, basicamente, nós tínhamos visto o quê? Poemas. A poesia era considerada uma forma de manifestação literária superior. Agora surge o romance, tá? Por que surge o romance? Por que se consagra o romance? Quem vai ler o romance? Agora passa a ser algo, né, não mais tão refinado, porque o público leitor agora é a burguesia. Com a ascensão da burguesia, a leitura não é restrita mais somente ao clero e à nobreza. A burguesia também começa a ler. E o romance era mais interessante à burguesia, principalmente o romance publicado em forma de folhetins, saindo periodicamente um capítulo, né, para que as pessoas fossem lendo de forma similar ao que acontece com a telenovela hoje. Tá? O indivíduo passa a ser o centro das atenções, não tem mais aquela preocupação com o universalismo, né, os dilemas humanos como um todo, tá? O individualismo, então,
é a tônica do negócio, tá? Indivíduo voltado para si mesmo, para as suas dúvidas, para os seus anseios, para as suas dores, para as suas ah, angústias, né? Surgimento de um público consumidor, o público do folhetim, que eu acabei de falar em relação ao romance, tá? O folhetim era a forma como o romance era publicado na época, né? Capítulo a capítulo, né? Ou trecho a trecho, tá? Então há uma sistemática que se adequa à necessidade desse público leitor, dinheiro agora, que não precisa trabalhar, e precisa de entretenimento, a romance é esse entretenimento, os diversos livres e versos brancos, aqui já temos, né, uma liberdade em relação à forma, a gente fala em liberdade formal, tá? Aqui no romantismo. Antes tinha que seguir, né, os versos isométricos, os esquemas rímicos tinham que ser rigorosos. No romantismo, é início a ruptura desse procedimento clássico, né? Exaltação do nacionalismo era uma herança, um resquício, né, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, essa competição para ver qual era o país que conseguia gerar mais, né, riquezas, então, exaltação do nacionalismo, da natureza. Falar sobre a natureza no país era uma forma de exaltar a pátria, né? E a pátria, patriotismo bastante grande, tá? Beleza? Em Portugal, nós tivemos o que? Chamado medievalismo. Os portugueses, como passavam por uma situação caótica no início do século XIX, não tinham muito do que se orgulhar naquele momento. Mas Portugal tinha um passado glorioso, com a expansão marítima, com as várias conquistas dos portugueses. Então, é natural que no romantismo nós tenhamos, no romantismo português, nós tenhamos obras que falem sobre o cavaleiro medieval português, tá? Uma evasão pelo passado histórico. Não se fala sobre a realidade do século XIX. Fala-se sobre o século XII, sobre o século XIV, né? Sobre o período medieval. Tá? Prova disso, dá uma olhada lá em Eurico, o Presbítero, né, do Alexandre Herculano. Tá? Vamos lá, o que mais aqui? Bom, é isso, passemos. Idealização da sociedade, do amor e da mulher. Bom, aqui eu falei que tinha uma relação com o mundo inteligível do Platão, talvez por conta dessa idealização aqui. O mundo ideal, como ele deveria ser. Tá? Eu fiquei pensando nisso, essa questão da essência, né? Por que da essência? Porque o amor é visto sob, né, a concepção platônica, na maior parte das vezes. Como deveria ser. É um amor inacessível em muitas situações, tá? Em outras, né, ele até é acessível, mas é aquela concepção, ó, amor à primeira vista, né? O indivíduo vai, se apaixona pela mulher, ele já sabe que é com ela que ele vai ficar, a mulher a mesma coisa, só esse encontro é capaz de despertar paixões nesses indivíduos, tá? Que não conseguem esquecer esses olhares trocados no primeiro momento. A mulher é sempre pura, virginal, é a mais bonita da sociedade, todo mundo queria ficar com ela, mas ela pertence àquele homem. A gente percebe uma estrutura, um viés burguês, uma estrutura machista, né? Uma concepção machista das relações, né? Homem-mulher, ou as relações sociais como um todo, né? Há essa ideia. A mulher é sempre prendada, tá? E tem sempre um final feliz. O bem prevalece nas obras românticas, tá? Sobretudo nos romances. E vai terminar em casamento, que era uma concepção prezada pela burguesia, né? Termina em casamento, mas com o casal rico. Tá? Então, casamento mais dinheiro era igual a felicidade. Sempre o homem era rico, eles recebiam uma herança vultosa, tá? No romantismo, a gente vai observar esse tipo de relação. Bom, que outras características? A criação de um herói nacional,
já que nós estamos falando em nacionalismo, tá? Em Portugal, o cavaleiro medieval é o herói nacional e pode apresentar algumas alterações, por exemplo, na obra que introduz o romantismo em Portugal, que é Camões, o herói nacional é obviamente o Camões, não é o cavaleiro medieval, propriamente dito, né, com elmo ali, com espada, tá? No Brasil é o índio, herói nacional, tá? Isso quando eu pensar no indianismo, Iracema, o Birajara, o Guarani, mas também há outras obras que vão representar o homem das mais diversas regiões, como o gaúcho, como o tronco do ipê, como o sertanejo, como o tio, por exemplo. Tá? O romantismo é caracterizado pelo sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais. O homem sempre em estado de desequilíbrio, não há harmonia nunca no romantismo, porque as emoções causam esse desequilíbrio. O morrer por amor, é o descontrole total. Né? Subjetivismo e egocentrismo, portanto, nada de objetividade, nada de uma concepção que seja imparcial, é sempre uma percepção egocêntrica do mundo. Né? Saudades da infância, comum aqui é invasão, invasão não, né? Invasão foi uma burrice total, me desculpem, mas a evasão para a infância, essa nostalgia, retomada da infância é muito comum no romantismo. É também uma forma de fuga da realidade. No romantismo, evasão e escapismo são palavras de ordem, né, dentre as características. Evasão da realidade, o escapismo da realidade. Por que os autores, no geral, queriam escapar dessa realidade? Porque a realidade os atormentava, porque a realidade proporcionava dor, porque a realidade vamos dizer assim, oferecia a eles algo de que eles não gostavam. Então, eles resolviam se refugiar numa realidade própria deles, no universo da fantasia, no universo da imaginação. Nesse universo da fantasia e da imaginação, as coisas eram perfeitas. É ali que eu penso nesse mundo inteligível do Platão, perfeitos para ele, como eles gostariam que fosse, como lhes proporcionaria prazer, né? Então, valorização da fantasia, dessa imaginação criadora, desse universo particular, individual, egocêntrico, ególatra mesmo, tá? E culminando, né, no maniqueísmo, que é uma corrente filosófica pagã, né, baseada no contraste. Então, o maniqueísmo vai ter a ideia de bem versus o mal, né, no romantismo, sempre com a supremacia, a vitória do bem sobre o mal. Que é isso, né, que a burguesia prega. O bem tem que vencer o mal sempre, a burguesia. A religião, né, o céu, o bem tem que vencer o demônio, né, essa ideia. Tá bom? O herói tem que sempre vencer o vilão. No romantismo nós temos isso, o herói e o vilão, sempre. O protagonista e o antagonista. E, obviamente, o protagonista vai sagrar-se superior, vitorioso em relação ao antagonista. Tá? Bom, aqui, pessoal, coloquei alguns trechinhos, né, da obra inaugural do romantismo na Alemanha, tá? Só para ter uma ideia do teor ácido, corrosivo do sofrimento dos românticos. Tá? Bom, vamos lá. É um trechinho, né, importante, emblemático. Me desculpem se deu spoiler, né? Darei spoiler. Imagino que vocês vão ler o livro em algum momento da vida de vocês. Espero querer, né? Espero que vocês queiram, né, ler o livro. Vamos lá? Eu selecionei um trechinho só para vocês terem uma ideia do teor aqui, dos sofrimentos do jovem Werther. Um vizinho viu o clarão da pólvora e ouviu o tiro, mas como tudo ficou em silêncio, depois disso, não deu maior atenção ao caso. De manhã, por volta das 6, o criado entrou no quarto com a lamparina nas mãos. Encontrou seu senhor prostrado no chão
a pistola e sangue. Chamou-o, levantou-o e nada de resposta. Ele apenas estertorava. Correu ao médico, a Alberto. Gente, Alberto é o amigo do Werther, tá? Que é esse indivíduo que está aí prostrado no chão. Alberto é o cara que é, além de amigo do Werther, também casado com a Carlota, né? Vamos usar a versão traduzida no nome dela, a quem ele havia se declarado nos últimos dias e de quem ele inclusive tinha se despedido, pedindo a ela que, quando ele morresse, o sepultasse com aquela roupa que ele estava usando no momento que falava com ela, porque, segundo ele, ela havia tocado nessa roupa e ele não queria se desfazer dela. E ele pede as pistolas emprestadas ao amigo, por um bilhetinho, ele manda um bilhetezinho pedindo as pistolas emprestadas, dizendo que ele ia fazer uma grande viagem. E ele já tinha falado para Carlota que ele faria essa viagem, dando a entender a ela que essa viagem seria a morte, então uma viagem bastante longa, né? Porque ele não queria continuar vivendo naquela realidade que lhe proporcionava tamanha dor. Ver a mulher que ele amava e que agora ele sabia, né? Também o amava, vivendo com o outro, de quem ele gostava, né? De quem ele era tão amigo. Ele preferia a morte a essa situação perversa, né? Vamos chamar assim. Carlota ouve o toque na campainha, um tremor envolve todos os seus membros. Como eu disse, ela já sabia dos propósitos do amigo, né? Acorda seu marido e levantam-se. O criado, chorando e balbuciando, traz a notícia e Carlota cai desmaiada ante Alberto. Quando o médico chegou até onde estava o infeliz, achou-o prostrado ao chão, sem salvação. O pulso ainda batia, os membros estavam todos paralisados. Por sobre o olho direito, a bala lhe atravessara a cabeça, arrancando os miolos. De mais a mais, aplicou-se-lhe uma sangria. O sangue correu, ele ainda buscava ar. Pelo sangue no espaldar da poltrona, podia-se deduzir que efetivou o ato sentado à escrivaninha, deslizando ao chão, em seguida enrolando convulsivamente em volta da cadeira. Estava estendido perto da janela, imóvel de costas, todo vestido e calçado de casaca azul e colete amarelo. E era, pessoal, a roupa que ele estava usando no dia que ele se despediu da Carlota, né? Mulher pela qual ele era apaixonado, tá? E ele tinha pedido para que fosse sepultado justamente com essa roupa aqui, tá? Bom, e ele estava à escrivaninha, pessoal, escrevendo carta de despedida para o Alberto, pedindo desculpa por ter traído a sua confiança, né, em algum momento, né, e tal. Imagina, pessoal, essa situação toda, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos um indivíduo que, movido pela paixão avassaladora, ou seja, por algo impulsivo, algo emocional, numa situação de desequilíbrio, acaba optando pela morte. Ai, professor, isso é terrível, né? No romantismo, a gente acha sempre que tem a supremacia do bem, e o bem é o final feliz, né? Mas aqui não há possibilidade do final feliz, por quê? Porque a realidade é opressora. E os românticos tinham uma outra visão da morte, é importante salientar isso. Para eles, a morte não era necessariamente algo ruim. A morte era uma forma de libertar-se da realidade opressora. O corpo era uma prisão, tá? E ao morrer, o espírito se libertava. Então, nós não temos propriamente um final infeliz aqui, tá? Beleza? Só para ter uma ideia, né, do teor do primeiro livro do romantismo lá na Alemanha, relembrando que esse livro gerou, gente, uma série de suicídios, né, pelos jovens que o liam, porque funcionava como um gatilho. Esses jovens se identificavam com essas histórias aqui, acabavam, né, recorrendo ao suicídio, tá? Essa era uma forma de evasão, a morte, forma suprema, vamos considerar. Existiam outras, né, como a fuga para o universo da fantasia, a fuga para o passado histórico, o uso de drogas, tá? A religiosidade também era uma forma de evasão. Bom, aí peguei uma outra obra aqui
para mostrar também um pouquinho, né, do pensamento romântico, tá? Esta obra, né, poema do George Gordon Byron, mais conhecido por Lord Byron, também causou, né, uma onda de suicídios, dessa vez na Inglaterra, é posterior ao Goethe, né, com o trecho que eu li anteriormente, tá? Vamos dar uma olhada aqui, só para entender a ideia de sentimentalismo, a ideia da egolatria, do individualismo, tá? A necessidade de evasão, o pessimismo, a dor, tá? Não te assustes. Não fugiu o meu espírito, vê em mim um crânio, o único que existe, do qual, muito ao contrário de uma fonte viva, tudo aquilo que flui jamais é triste. Bebi, amei, bebi, tal como tu, morri. Que renuncie e terra aos meus ossos meus, desculpa, que renuncie e terra aos ossos meus enche. Não podes injuriar-me. Tenho verme, lábios mais repugnantes do que os teus. Onde outrora brilhou, talvez, minha razão, para ajudar os outros, brilhe agora e substituto haverá mais nobre que o vinho se o nosso cérebro já se perdeu? Bebe enquanto puderes. Quando tu e os teus já tiveres partido, uma outra gente possa te redimir da terra que abraçar-te, e festeje com o morto e a própria rima tente. Por que não? Se as fontes geram tal tristeza através da existência, curto dia, redimidas os vermes e da argila, ao menos possam ter alguma serventia. Aqui a gente percebe um tom bastante macabro, já que ele faz referência ao fato de usar uma caixa craniana, né, um crânio, como um cálice, para poder, a partir dele, beber o vinho. Tá? Então, só para ter uma ideia do uso dessa primeira pessoa, né, o individualismo, a preocupação não com o aspecto social, com o aspecto universal, mas com o aspecto individual, com o aspecto ególatra de ser, né, com os próprios sentimentos, né. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a base do romantismo, né? Nas próximas aulas, hei de falar sobre o romantismo em Portugal e sobre o romantismo no Brasil, tá bom? Beijinho, gente. Tchau, tchau.